Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui para Prosa com Bertalha hoje. A arte de identificar talentos, estratégias e desafios na era digital. Na era digital, a identificação de talentos tornou-se uma disciplina estratégica extremamente importante. As empresas adotam abordagens de recrutamento mais sofisticadas, usando análise de dados, plataformas de talentos online e algoritmos para encontrar os candidatos certos. No entanto, esse cenário digital também traz desafios. A sobrecarga de informações online pode dificultar a triagem eficaz. Encontrar um equilíbrio entre a automação e a avaliação humana é essencial para o sucesso das organizações. O resultado desse processo é a construção de equipes altamente qualificadas e diversificadas, que impulsionam a inovação e o crescimento dos negócios. A arte de identificar talentos na era digital é uma habilidade fundamental para as empresas que desejam se destacar e prosperar no mercado atual. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui a amiga Isis Borges San Giovanni. Olha só que honra, que orgulho ter aqui na Prosa com Bertalha a Isis. Isis, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Muito obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui contigo. Feliz pelo convite. Obrigada. E quem indicou você foi a Célia Queiroz. Nós nos conhecemos ali num evento onde a Célia te apresentou para mim. Muito bacana, Isis. Exato. Era Quem um é evento de supply chain, né? Que exatamente evento de supply estávamos chain? juntos. E você Exato. estava ali falando de talentos, e é isso que nós vamos conversar aqui. E antes de tudo, Isis, quem é a Isis? Bom, a Isis é brasileira, de São Paulo, mãe de três meninos, casada, engenheira mecânica de formação. Trabalhei alguns anos com engenharia no setor automotivo e há 13 anos migrei a carreira para ser headhunter. Hoje eu sou diretora executiva da Talences e sócia do Talences Group. E eu também, por gostar de escrever e justamente de falar com o mercado, de falar sobre talentos, eu tenho duas colunas. Eu assino a coluna da Você RH, que chama Na Real, na revista impressa, e tenho também a coluna online com meu nome. E eu assino com o Valor Econômico uma coluna que chama Carreira no Divã, juntamente com mais três colunistas. Somos em quatro ali cobrindo temas de carreira, mercado de trabalho, semanalmente com o Valor Econômico. Olha só que fantástico, que legal. Parabéns aí pela sua carreira, o Isis, e tenho certeza que a nossa prosa aqui vai ser uma prosa fantástica, vai ser realmente muito legal. Vou ficar muito feliz aqui com o nosso bate-papo. E já vamos convidar o pessoal para curtir aqui a nossa prosa, se inscrever no canal, Isis, e acionar o sininho da notificação, porque nós colocamos realmente muitas prosas aqui, e pedir para o pessoal ajudar também a compartilhar o nosso canal, que é um canal que tem como mote educar para transformar. Isis, vamos falar um pouco desse tema. Qual a relevância dele? Por que que ele é tão importante? Bom, eu acredito demais na relevância do tema, até por isso estou nesse propósito de trabalhar com carreiras, direcionando nas empresas talentos que possam fazer diferença e, ao mesmo tempo, com isso, mudando a vida das pessoas, muitas vezes para melhor, para que elas tenham uma progressão de carreira no local que elas se sintam bem, se identifiquem. Mas quando você pensa em tema de atração de talentos, é um tema que antigamente era visto como uma coisa mais operacional e com o tempo o mercado todo foi reconhecendo que é um tema, na verdade, de extrema importância e de muita estratégia, porque é justamente através das pessoas que as organizações conseguem chegar nos seus resultados. Então, há uma área bem estruturada de atração de talentos, com a ajuda, inclusive, de especialistas como eu ou outros headhunters especializados, consegue trazer muito resultado para todas as áreas da empresa.
Você consegue entender qual que é o plano estratégico daquela empresa, para onde aquela empresa quer ir e trazer as pessoas certas, ou que já tiveram cases na carreira que conseguem fazer algo similar ao que a empresa quer, ou que tenha um total fit cultural com aquela organização. E tem muitas empresas que hoje apostam no soft skills ou no comportamento e ensinam da função em posições de entrada até níveis médios ali da pirâmide. Então, eu vejo como total relevância você trazer as pessoas certas para a cadeira certa, que vão ficar no longo prazo e que vão ajudar na construção desse resultado. Olha só que fantástico, que bacana. E, aliás, você tocou num ponto aí muito interessante, falar que as coisas mudaram, né, em relação à forma como nós fazíamos antigamente e a forma como nós fazemos hoje, principalmente na era digital. E essa é a questão que eu gostaria de trazer para a gente, de alguma maneira, explorar aqui, o Isis. Quais são as principais mudanças na identificação de talentos na era digital? E alinhado a isso, quais são os desafios que existem para as corporações e para as pessoas, logicamente, que buscam os talentos, que fazem aí o recrutamento, o headhunter, né? A busca ficou global, ainda mais pós-pandemia, tudo se globalizou, então você não tem mais a necessidade de buscar pessoas só naquele raio daquela empresa, naquela localidade, você consegue trazer gente do mundo inteiro para trabalhar na organização. Assim como tem uma série de empresas de fora recrutando brasileiros para estarem daqui do Brasil, trabalhando para eles, no fuso horário deles, ganhando na moeda local de lá, em euro, em dólar. Então, não temos mais fronteiras. Esse é um primeiro aspecto que eu vejo com bastante relevância, porque propicia que as empresas possam ser muito estratégicas na composição de diversidade, principalmente cultural, geográfica, na composição dos seus times. E aí você tem uma série de ferramentas de tecnologia embarcando nos processos de recursos humanos e, consequentemente, também em recrutamento e seleção, para facilitar a vida dessas organizações, para conseguirem filtrar melhor esses perfis. E com isso, o desafio do outro lado de quem também está buscando uma vaga para entender quais são Uhum. os mecanismos dos robôs de automação, qual é o formato ideal de currículo que deve ser montado para que essas máquinas consigam ler adequadamente. Passamos a ter uma série de plataformas também onde os processos seletivos muitas vezes são interativos, com interação por vídeo. A empresa pode pôr um vídeo organizacional, pode pedir para a pessoa gravar um videozinho falando por que ela quer aquela vaga, o que ela tem de atributos, ou respondendo uma pergunta técnica, e o gestor, de forma assíncrona, pode assistir os vídeos e selecionar quem ele quer conversar de fato ao vivo, por vídeo ou pessoalmente. Enfim, você tem uma série de ferramentas com a intenção de facilitar o processo. E a Assessments, com o tempo, foi se percebendo que o aspecto comportamental e desse alinhamento cultural e de propósito tem muita relevância. Então são definidas as competências das áreas daquela organização, os valores, junto com missão, visão, e você tem hoje uma série de ferramentas que ajudam também nessa triagem, não só o que a pessoa diz na entrevista, com o grau de autoconhecimento que ela tem, e não só o que você coleta em referências, mas você tem uma série de ferramentas que podem auxiliar nessa tomada de decisão. E dados, hoje em dia, é muito relevante a questão de BIs, de indicadores, de realmente os gestores, as áreas contratantes entenderem quantas pessoas de fato foram vistas, né, em qual universo foram captadas essas pessoas, com quantas pessoas foram feitas uma primeira triagem por telefone, quantas pessoas foram de fato entrevistadas pela consultoria, depois pelo RH, até chegar no nível do gestor. Então, você tem muita tecnologia embarcando tudo isso, com a intenção de facilitar o processo, seja para o candidato, seja para o contratante.
e a pandemia acelerou tudo isso. Então, hoje em dia, muitos dos processos têm as entrevistas acontecendo por vídeo, às vezes uma etapa final presencial, mas as primeiras etapas por vídeo. Então, você deixa de ter também a questão da pessoa precisar se preparar para ir para uma entrevista e perder o dia inteiro, precisa faltar no trabalho, ou uma pessoa de outra cidade precisa pegar um avião para fazer uma primeira etapa, ele pega um avião numa etapa final, já tendo um direcionamento muito mais claro de chances de ser contratado naquela posição. Então, facilita o processo de uma série de maneiras, toda essa digitalização e essa tecnologia que vem junto. E é bacana esse ponto que você trouxe, inclusive me remete a uma outra questão que eu gostaria de explorar aqui contigo. Nós vivemos hoje no mundo digital, mas com uma quantidade enorme de dados e de informações. E talvez dentro dessa perspectiva que você trouxe, falando da tecnologia, que realmente ela apoia, ela ajuda, ela consegue fazer com que a gente tenha uma leitura mais eficaz e eficiente dos dados. Quais são os desafios que estão associados à sobrecarga de informações? Porque esse é um ponto também que a gente precisa, de certa forma, dos dois lados, não é, Isis? Tanto do lado de quem procura, como do lado de quem está oferecendo uma atividade. Qual que é a sua visão dessa quantidade enorme de informação que nós recebemos na era digital, Isis? É desafiador no sentido que, antigamente, uma empresa recebia os currículos das pessoas que estavam ao redor, que iam lá entregar, mandavam pelo correio, ou por e-mail, num anúncio. Hoje, eles recebem uma quantidade muito maior de perfis. E como garantir que, de fato, todos os nomes foram vistos, que se você for usar alguma forma de automação, que essa automação não tá sendo preconceituosa de alguma maneira, por algum erro tecnológico. Então, toda essa preocupação, e por isso eu acredito muito no ser humano no meio desse processo. Eu não acredito tanto hoje, eu acho que o mercado ainda não está 100% preparado para processos 100% automatizados sem uma gestão humana olhando, dando os parâmetros e tendo a garantia que você está olhando o ser humano que está do outro lado, se aplicando à posição. Mas eu vejo esse desafio das empresas de ter um volume muito maior de perfis que estão se aplicando, o aplicante também, o desafio, o que você mais ouve no mercado, a reclamação, que as pessoas muitas vezes mandam o currículo e não tem retorno, ou que elas até participam de um processo e não tem um feedback, o que é um absurdo, Hum. mas a gente ouve, é comum, frequente, essa reclamação. Então, como minimizar e trabalhar muito na experiência desse candidato, o CX ou Customer Experience, olhando não só para o cliente que está consumindo o produto ou o serviço da empresa, mas de quem trabalha, sejam os colaboradores que já estão lá dentro, sejam as pessoas que estão entrando. Trabalhar nessa jornada, porque a primeira impressão da pessoa é a que vai ficar. Muita gente se sente maltratado num processo seletivo e declina daquela empresa e vira um detrator do nome daquela empresa no mercado, nunca mais vai comprar aquele produto, sempre vai falar mal, que participou, que teve uma experiência ruim, e é difícil você reverter uma situação dessas. Então, eu vejo esse como um dos grandes desafios. Também o desafio justamente nos parâmetros que são colocados. Eu vejo que precisa ter muito cuidado, em todas as etapas e nas definições de parâmetros, de uma forma que de fato você consiga ter um processo seletivo justo e que você consiga avaliar a maior gama de pessoas possíveis que possam fazer sentido para aquela organização, para trazer pluralidade, para trazer novas ideias, para oxigenar de fato o que eles estão buscando. É interessante que no passado, não tão distante, ouvia-se das empresas que eles queriam contratar perfis iguais a eles. Então, nós Uhum. somos assim, todo mundo que trabalha aqui é dessa forma e a gente quer gente igual a gente, com uma falsa ilusão que seria mais fácil orientar, ter o engajamento ou direcionar. E hoje é o contrário. Eu, como gestora, eu quero as pessoas mais diferentes possíveis, pensando das formas mais diferentes, com os olhares
mais fora da minha realidade possíveis para justamente me trazer outras visões e ser uma coisa complementar e você conseguir ter inovação, conseguir ter coisas novas acontecendo e uma maior eficácia nas entregas e tudo mais. Então, eu vejo que a tecnologia está ajudando nesse aspecto. Hoje, uma empresa que está na cidade A não precisa ter só pessoas que estudaram na faculdade daquela cidade A, pode ter gente que estudou em outras localidades, que mora em outras regiões, mas para isso existe o desafio também da mentalidade das pessoas que lá estão, de estarem abertas ao novo, a trazer pessoas que possam agregar valor, trazendo uma visão de mundo sob uma ótica diferente. Então, também tem esse aspecto, você vai ter conflitos geracionais fortes de o que uma geração quer versus o que outra geração quer, no dia a dia no trabalho e também no processo seletivo, de você quebrar paradigmas e vieses inconscientes. Nós temos hoje muita tecnologia também para fazer recrutamento de uma forma confidencial, que a empresa muitas vezes não sabe o sexo da pessoa, onde ela mora, a idade, nada. Ela precisa olhar nu e cruamente ali se a experiência é o que se precisa para aquela posição, e aí sim querer conhecer, porque o pedaço de papel aceita tudo, mas quando você conhece a pessoa, pode mudar totalmente a sua percepção e você pode dar uma oportunidade para alguém que às vezes não seria chamado para uma entrevista se você faz um processo dessa forma, oculto, confidencial e só numa etapa de entrevista em si você abre os dados. Então, mas são desafios no sentido de você provar o valor de tudo isso. Tem empresas que estão avançadas no tema e tem muita empresa ainda engatinhando, acostumando. Nem todo mundo tem recurso também para ter ATS de super complexidade tecnológica. Tem muita empresa que recruta com uma planilha de Excel e funciona, mas a mentalidade eu acho que é um dos maiores desafios, de você realmente estar aberto ao novo. Quantas vezes eu vou pegar o briefing de uma vaga, o alinhamento de uma posição, e a empresa é do setor A e a posição é para fazer isso, 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 e eles querem só gente do mesmo setor, das 5 principais concorrentes ali, que estão exatamente no mesmo cargo, e de repente eu, com a minha experiência de mercado, de ver todos os mercados, falo, mas espera aí, o seu setor nessa área é muito forte nisso, 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 mas é atrasado nesses outros pontos. Não seria legal a gente trazer alguém desses outros setores aqui que são melhores nisso, para agregar valor, para você modernizar o seu processo aqui de manufatura, ou de compras, ou de vendas, enfim, você trazer insights consultivos para tirar aquela pessoa da zona de conforto e refletir a respeito. Ou, por exemplo, você está contratando para a área de compras, por que não poder olhar alguém da área comercial que quer mudar Uhum. para o outro lado da mesa? Enfim, são perguntas assim abertas, mas que precisam instigar com que as pessoas que estão envolvidas no processo reflitam e de repente se abram para o novo, para justamente trazer coisas novas, para agregar alguma coisa que se você trouxer mais do mesmo, pode ser que você não suba o patamar da empresa como você poderia. Então, são desafios. Tem o desafio também dessa questão de mentalidade que aos pouquinhos vai mudando, mas é difícil para nós mudarmos conceitos enraizados e não é uma coisa consciente. Então, precisa ter um elemento ali dando uma provocada para pensar diferente. Às vezes pode ser que a empresa realmente fale, não, ó, nessa área eu não quero arriscar, é isso mesmo, e ponto final e tudo bem, mas muita gente se abre a falar: nossa, eu não sabia que esse setor faz isso, ou que esse setor é intercambiável, ou que o meu concorrente está trazendo muita gente desse outro mercado aqui que eu nem imaginava que podia ter interação. Então você mostra vários nomes, eles trouxeram esse. Tá, então pode buscar nesse outro mercado também para eu também ver e de repente arriscar trazer. Então, a mentalidade e esse cerne humano sempre vai ser um desafio, ao meu ver. Que bacana, legal, sensacional. Os pontos que você trouxe aí são pontos fantásticos e que refletem. Você sabe que recentemente nós fizemos uma prosa com a Joelma Gouveia. A Joelma, ela é vice-presidente da Kimberly-Clark, ela fica nos Sim, Estados Unidos e ela falou um pouco na linha
de você fazer entrevistas às cegas, né? Ou seja, Sim, entrevistar as exato. pessoas sem que você esteja vendo. E aí você levantou o lado da diversidade, que é bastante interessante. Isis, nós vamos fazer o seguinte aqui: nós vamos chamar a Dona Corujinha e nós vamos voltar para o segundo tempo para a gente falar basicamente sobre o papel das mídias sociais na identificação de talentos. Pode ser? Pode. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Isis que está trazendo uma contribuição muito legal referente à parte de recrutamento, de busca de talentos no mercado, principalmente nesse mundo tecnológico e digital que nós estamos vivendo. E aí, o Isis, qual é o papel das mídias sociais na identificação dos talentos? Bom, quando eu comecei como headhunter, eles não tinham um papel tão relevante como temos hoje. Era feito, os hunts eram feitos sem você ter nenhuma página para buscar, às vezes, o nome de alguém numa determinada empresa. Hoje em dia, se tornam muito relevantes. É muito importante que as pessoas que queiram estar abertas a fazer qualquer tipo de negócios nas mídias como um LinkedIn, tenham um bom perfil de LinkedIn e com isso também possam ser recrutados para os processos seletivos, também através das redes. Hoje em dia, eu faço muitas posições que eu descubro o nome de quem que é a pessoa que eu quero, que estava na empresa X, que fez uma missão parecida com a vaga que eu tenho naquele momento, e aí a mídia social me facilita o acesso a essa pessoa, sem que eu precise expor essa pessoa perguntando para várias pessoas no telefone, pedindo para ser apresentada. A mídia social você consegue muitas vezes mandar uma mensagem direta para a pessoa que você quer. Então, facilita. E é claro que o perfil que está ali na mídia social é um primeiro impacto que chega. Antes de chegar ao currículo, você chega na pessoa através, muitas vezes, da mídia social. Tem muita gente que não tem. Tem algumas áreas que as pessoas estão no LinkedIn e tem várias áreas que não estão. Mas as que estão, e a gente chega nessas pessoas que não estão também, tem uma série de caminhos para chegar nas pessoas. Mas as que estão vale a pena investir um tempinho de fazer um perfil atrativo, de ter uma foto convidativa que as pessoas se sintam tranquilas de acionar, de mandar uma mensagem, que o texto esteja revisado para não ter erros ortográficos, para que os períodos estejam bem preenchidos nas empresas, e muitas vezes para que a pessoa se posicione de uma forma relevante na plataforma como um especialista daquela área que ela se propõe a trabalhar, tendo coisas em destaque ali no perfil, produzindo conteúdo, seja posts, artigos, newsletters, vídeos, ou compartilhando conteúdos da área. Por exemplo, a gente está aqui falando contigo, Paulo, que tem um background anterior em supply, antes de ter uma função executiva mais sênior. De repente, compartilhamento de temas de supply chain, a pessoa pode não ser ela a produtora do conteúdo, mas ela compartilhar tudo que tem de mais relevante, viu um texto legal que foi postado ali na Apex, compartilha, coisas do nicho que ela está envolvida, e tudo isso vai facilitar com que o perfil tenha uma relevância melhor nos algoritmos da rede social e também numa primeira impressão, seja para o contato com um potencial cliente, com um potencial fornecedor, com um potencial novo funcionário que possa agregar o time daquela pessoa, porque tenho certeza que as pessoas também vão checar o perfil do futuro gestor, mas também de si próprio, pensando na sua trajetória de carreira, de ter um perfil convidativo para, de repente, ser acionado por um recrutador e ter a oportunidade de se apresentar, de contar um pouco do seu momento de carreira, do que pode mover aquela pessoa para uma mudança, para uma nova organização. Então, é um ponto. As outras mídias sociais que não são as profissionais do LinkedIn, mas outras mídias, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, todas essas mídias, também é importante, se a mídia for aberta ao conteúdo a qualquer pessoa,
que a pessoa tenha um posicionamento mais profissional ali em alguns aspectos, porque eu, como recrutadora, acabo não tendo muito tempo de olhar todas as mídias sociais. Eu olho o LinkedIn majoritariamente, mas eu sei de muita empresa que verifica qual é o teor dos posts no Hum. Twitter, que tipo de posicionamento a pessoa coloca no Instagram, e eu já vi casos de gestores de vagas ficarem desconfortáveis com alguma coisa de alguma mídia social e numa etapa final optar por seguir com outro candidato, estava ali empatado e desempatar muitas vezes em função do posicionamento da pessoa. Então, se for possível, é legal ter esse cuidado de ter uma mídia social que não seja tão polêmica, ou se for, que ela seja fechada aos amigos, que ela não seja pública, aberta, porque às vezes você não sabe o posicionamento da empresa para onde você está indo, se pode conflitar com alguma coisa que você escreve ali. Então, da mesma forma, eu já vi gente perder o emprego em função da mídia social. Teve casos famosos, desde foto em festa da empresa, É. mas tem casos, tem vários casos. Eu vi outro dia uma situação de uma pessoa de uma determinada área que estava de férias e a empresa tinha passado por uma situação de um incêndio e a pessoa fez um comentário deselegante num post em função do incêndio que não soou bem e foi desligada e era de uma cidade não tão grande, e as outras empresas todas da cidade ficaram sabendo. Então, essa pessoa não conseguia se recolocar na cidade, em função do que ela escreveu ali num momento de férias, de descontração. Ela escreveu alguma coisa não pensada que foi compartilhada e perde-se o controle. Então, existe uma preocupação nesse aspecto. As mídias sociais elas podem ser úteis, no sentido de você vender uma imagem profissional sua, se posicionar como um especialista, pedir recomendações do seu perfil para pessoas que já interagiram contigo, mas ela pode ser perigosa dependendo de como você se posiciona. Se você se posiciona de uma forma que vá contra a forma como aquela empresa acredita. Teve caso recente até de uma menina que entrou no início da carreira numa posição numa dada empresa, fez um post no primeiro dia detonando, né? Vão ter que me engolir e tal, e foi desligada. Foi a passagem mais meteórica. Entrou e Nossa. no mesmo dia saiu. Então, você vê de tudo, assim. Então, existe uma preocupação, claro, um alerta. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, não, mas a minha mídia social pessoal é minha e eu posso que eu bem entender? Sim, mas saiba que sim, pode acontecer de ter algum impacto na sua carreira. É importante saber disso. Se ela for fechada, não, mas se ela for uma mídia aberta, existe algum risco, dependendo de como você se posiciona. Para processos seletivos, ajuda bastante esse contato direto com a pessoa. Muitas vezes, você já vai ter um norte de quem você quer conversar, e a mídia social facilita essa interação mais rápida, sem você precisar expor a pessoa pedindo por outras fontes para ser contactada, para conseguir o celular, enfim, pode ajudar. A gente chega, agora, se você não tiver mídia social, não fica preocupado. A gente chega nas pessoas também. Mas caso tenha, é legal ter essa atenção. Não custa nada trazer esse alerta. É muito legal. Na realidade, você trouxe aí algumas dicas que aqui convido as pessoas que estão aí assistindo a nossa prosa que realmente prestem atenção. Por exemplo, eu sou uma pessoa que segue muito o LinkedIn, né? E publico muito. Eu publico muito no LinkedIn, até porque eu tenho uma missão, um mote, né? 20% do meu tempo eu atuo no voluntariado, que é disseminar a educação, e o restante, logicamente, eu faço as minhas consultorias, as minhas mentorias, porque também precisa sustentar as crianças aqui em casa, né? Então, Sim, mas são dicas que você está trazendo, principalmente pela perspectiva do LinkedIn, que elas são muito interessantes. E o que eu vejo no LinkedIn é um pouco menos as pessoas esbravejarem ou colocarem coisas que destoam, apesar de colocarem, principalmente em época de eleição, tal, surgem algumas agressividades desnecessárias. Agora, a gente enxerga algumas coisas no Instagram, no Facebook, que são realmente preocupantes. E eu sei de empresas, assim como você falou, que que muitas chegam. vezes buscam a capivara, né, que é o termo que nós usamos aqui no interior, buscam a capivara da pessoa exatamente no Facebook, porque é ali que ela publica coisas
que o lado dos soft skills fica muito mais preocupante, né, Isis? E, o Isis, eu queria mudar um pouquinho o tom da conversa. Como você havia falado de diversidade anteriormente, como é e por que é importante dar voz a talentos marginalizados? Eu acredito muito no S do ESG, no tema do social. Eu acredito, primeiro, que as empresas não deveriam existir somente para dar lucro aos acionistas, como há muito tempo nós todos acreditamos, e era lá o tema do livro A Meta, que foi um livro amplamente lido em todas as faculdades e cursos de especialização e tudo mais. Hoje em dia, eu vejo que as empresas conscientes, empresas que têm esse olhar voltado ao social e ao ESG de uma forma geral, tem muito mais lucro do que as empresas que não têm. Então, não é porque você vai mirar no S que você não vai ter lucro, pelo contrário, você vai ter mais. Agora, eu acredito também que as pessoas, no geral, que estão recrutando nas empresas, os gestores para suas respectivas áreas, muitas vezes estão no piloto automático e não param para pensar que existem outras alternativas além daquele perfil by the book tradicional que sempre funcionou naquela área. Então, e eu vejo relatos reais no meu dia a dia de muitas empresas e gestores que deram oportunidades para jovens que tinham vindo de comunidades carentes, que não tinham aquele currículo acadêmico tão incrível quanto outros, porque infelizmente não tiveram a oportunidade de, até então, estudar tanto quanto os outros, e são os melhores funcionários da área, são extremamente empenhados, dedicados e crescem numa velocidade muito grande porque tiveram a oportunidade. Então, eu acredito que a missão de todos nós lutar por um país menos desigual e lutar para que as empresas possam oferecer oportunidades mais justas e igualitárias. E parte disso você pode ver até no censo do país, quando a gente pensa, por exemplo, em diversidade e em questão racial, você não tem a maioria do país branca. Por que que nas empresas você tem a maioria branca nos postos de comando? Você tem uma população feminina muito grande no país. Por que que a gente não consegue chegar nem nos 30% de equidade de gênero na maioria das empresas? Então, eu acredito muito que é importante olhar para esse tema. Vai trazer retorno financeiro, sim, para a empresa, mas vai nos trazer um retorno ainda maior de satisfação de saber que a gente está podendo fazer alguma coisa a respeito. Maravilha, muito bom mesmo. Uma prosa aqui com gostinho de quero mais, Isis. Isis, nós estamos terminando a nossa prosa, uma prosa fantástica. Gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha, Isis. Olha, agradeço demais também, Paulo. Foi um super prazer estar aqui contigo. Fico feliz pelo convite. Espero que nossa prosa seja útil ao mercado, às pessoas que nos assistem. Muito obrigada a você que está nos assistindo também. Com certeza será, Isis. Isis, ao infinito e além. Um abraço virtual para você. E o que nós fazemos em vida, Isis, ecoa na eternidade. Um abração. Abraço, tchau, tchau.